Gente, hoje vamos ter um bate-papo tão legal sobre saúde. Esse nosso convidado, o Dr. Cícero Matsuyama, ele é otorrinolaringologista e mais do que isso, é um grande médico que, acima de tudo, busca, sabe o quê, gente? Entender o paciente de uma forma global. E isso não tem coisa melhor na vida, né, Cícero? Muito bom dia, tudo bom? Tudo ótimo. Ouvir sua voz agora, assim, nossa, quanta alegria pra gente. Saudade de você. Nossa, uma felicidade tão grande e dar um conhecimento um pouquinho, passar um pouquinho da nossa experiência para os ouvintes, né? No sábado de manhã, nossa, quanta alegria isso. E olha, a alegria é toda minha, que eu vou falar uma coisa para você, viu, Danilo, ouvinte aqui da rádio. Doutor Cícero, a gente fez tivemos tantos papos gostosos há uns anos atrás e praticamente cada 15 dias, né, do Cícero. Então, a gente foi... Então, que saudade também daquele tempo. Tava, viu? Obrigada mesmo. Agora, olha, vamos começar a falar de algo importantíssimo. No meio da pandemia, Cícero, a gente vê que as pessoas acabam protelando um pouco a sua visita ao médico, a fazer os seus exames que são tão importantes, os exames que a gente sabe de rotina. Você percebe isso, quer dizer, com os seus pacientes mesmo, as pessoas estão jogando pra frente aquilo que a gente nunca poderia jogar, que é a saúde da gente? Isso é importante, né, Kátia, a gente falar para os ouvintes. Porque todo exame preventivo, ele não é agradável. Vai fazer uma mamografia, por exemplo, Kátia, que situação? Aperta a mama, vai fazer o raio-x, é bem desconfortável. Vai fazer uma colonoscopia, tem todo aquele trabalho do cólon, vai ficar ruim a barriga por alguns dias, até fazer o exame, endoscopia digestiva, enfim, todo exame assim, de prevenção realmente requer um cuidado. E aí, juntou com a pandemia, é que a pessoa não procura o médico, associa as duas coisas, né? A medo do vírus, ainda o exame ser desagradável, é que a pessoa não procura o médico mesmo, mas realmente o pessoal que cuida da parte oncológica das pessoas, eles estão muito preocupados, porque a quantidade de consulta diminuiu muito, né, de prevenção. Então a gente não sabe se vai pegar essas pessoas com nível do tamanho ou a disseminação do câncer mais para frente, bem pior do que a gente pegava nos anos anteriores, né? Sim, porque Você quando sabe a gente... que o câncer, bem no início, a gente consegue curar. Quando for um pouquinho mais tarde, é mais difícil a cura, né? Agora, quando a gente fala em exames, por exemplo, pessoas que têm uma certa tendência, o meu filho, quando era pequenininho, hoje já está um homem feito, ele tinha muita otite de repetição. E ele tinha 6 meses, parou de mamar com 6 meses. E já naquela época se dizia do quanto que a postura correta da mãe segurar o bebê para amamentar é importante, até para não se ter otite. O canal auditivo, ele fica aberto, né? Quer dizer, então você pode ter grandes complicações, e mesmo depois na fase adulta, quando você tem um hábito de comer, deitar, com refluxo. Isso tudo pode para o canal auditivo, né, doutor Cícero? Isso, então, vamos lembrar sempre, né? São duas coisas fundamentais. A comunicação entre ouvido e nariz no nenenzinho é mais deitado, tá? Não é tão vertical. Então, quando o neném vai mamar deitado, por exemplo, sem encosto nenhum, sem uma angulação adequada, aquele leite pode ir para o ouvido não por fora, ele vai por dentro, através do céu da boca, ele atravessa o céu da boca, contorna e vai para dentro do ouvido. E fora que existe muito desmame precoce hoje, né, Kátia? Todo mundo tem que ir trabalhar, né, Kátia? É verdade. Então não dá para deixar a criança amamentando 6 meses, às vezes por mais tempo. Isso causa uma flacidez a nível de musculatura facial. Isso também prejudica na deglutição, abertura da comunicação entre ouvido e nariz e propicia ter otite de repetição. E fora, as crianças ficam em creche, né? Porque eles não gostam de creche, fica na escolinha desde cedo. Tem criança com 3 meses já vai para a escolinha, né? E já tem todo o contato com as outras doenças, e assim, de outras doenças. Outros ficam gripadas, enfim. Aí uma vai passando para a outra e a pessoa acaba ficando mais gripada, mesmo com febre, com doença respiratória. Mas ao mesmo tempo a gente vê aquelas manobras que os pediatras muitas vezes passam e a gente acha, para quê? Uma grande bobagem isso. Mesmo quando a gente vai dar o leite, seja o leite materno ou o leite industrializado, de acordo com o que o pediatra determinou para o bebê, é importante fazer um furinho pequenininho, né, do bico da mamadeira, para que o bebê tenha força, faça força para mamar, para conseguir trabalhar essa musculatura facial, que é tão importante, como você falou, né, doutor Cícero? Isso, o problema é que todo mundo tem pressa e o bico da mamadeira é fininho,
E ninguém tem paciência de esperar o neném e ficar mamando lá 40 minutos. O que o pessoal pega a tesoura e zuc, Faz corta um aquele talo, bico, né? fica um buracão e isso tudo atrapalha. Então, para mamar de mamadeira, para o neném, mamar de mamadeira é muito mais fácil, não tem comparação. Mamar do peito dá trabalho, só fazer força na bochecha e tal. Mamadeira, além de ser o gosto ser agradável, né, ele vai mais fácil, engole mais fácil a comida. E isso é ruim, realmente. E que consequências isso pode trazer para a saúde da criança no futuro? Ah, tem toda a parte ortodôntica também, viu, Kátia? Ah, é? A nível de dente, musculatura de face, fica aquela face mais flácida, com o lábio inferior mais entreaberto com o cão superior, o dentinho de cima fica para frente e assim vai, né? Toda aquela face tá alongada, céu da boca alto, então começa a respirar muito pela boca e não pela cavidade nasal. E começa realmente a ver que a maioria das crianças hoje usa aparelho ortodôntico, tanto que elas gostam, querem usar, né, os aparelhos ortodônticos, né? Fica moda na escola. Quem não usa fica de fora, sofre bullying. Todo mundo usa. Eu vou lhe dizer que eu não usei aparelho, nunca quebrei nada, não usei gesso, eu achava o máximo isso tudo. Hoje eu falo, ainda bem, que idiota que eu fui. Que eu podia achar o máximo usar gesso? Não, tem que fazer um adendo, né? Que quando eu, pelo menos, era pequeno, o tratamento ortodôntico era uma fortuna, era preço de um carro zero. Quem tinha dinheiro para fazer tratamento ortodôntico ficava com o dente torto e tudo bem, meu, tá vivo, tá ótimo. E ainda não, falavam, né? Tinha aquele dito popular, pega o dentinho todo dia e empurra pro lado que ele vai indo. Né? É isso com a orelha também, orelha de abano. Né? Orelha de abano. Nariz vai apertando que o nariz não fica de batatinha, fica mais fininho, bonitinho igual o seu, né? Então, que o Danilo, doutor Cícero, é muito novo. Ele se diverte com essas minhas pontuadas de passado. Ah, mas assim que é gostoso mesmo. Pra quem tá ouvindo, porque a pessoa se põe no nosso lugar e vai lembrar, né? Toda essa fase. Pois é, menino. Que hoje tá bem melhor do que já foi, viu? Pelo menos não, agora a gente tem informação certa, né? Não, acesso, né? Tem muito mito que a gente derrubou, né? É verdade. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente, muitas vezes, conversando com o público aqui da rádio e também com as pessoas próximas da gente, tem muita gente reclamando hoje de tontura, de vertigem. Essa falta de movimento que a gente está tendo, quer dizer, de fazer exercício físico, a maior parte das pessoas ficam em casa. Eu mesmo venho de casa para o trabalho para casa. Faço exercício, mas faço na quadra aberta do prédio. Isso também está fazendo a pessoa começar a sentir coisas que ela não tinha, doutor Cícero? Ah, sim. A reclusão no ambiente só doméstico é muito ruim para a cabeça, né, Kátia? Tá? Porque a pessoa estressada acaba tendo sintomas, né? Começa a descompensar diabetes, aumentar a pressão e com isso aumenta a tontura. Se a pessoa já tinha vertigem anterior, começa a comer muita coisa que não deve, né? Dentro de casa, recluso, né? Que antes não come porque fica em casa, por exemplo, você fica fora de casa, caminha, vai fazendo uma coisa. Em casa o que a pessoa faz é comer, né? E vai lá, vai tomar café. Café faz um para tontura, vai tomar um vez um golinho, não. Toma o dia inteiro, toma café. Aí vai fazer o quê? Tem aula de culinária que você dá, né? Eu sei que você dá, tem até um... Legal, o seu curso. Vamos fazer um pudim. Aí come o pudim no dia inteiro lá, um pudim. No outro dia vai fazer o quê? Vai fazer bolo e assim vai. E aí, sabidamente, doces fazem mal para a tontura também. Então, a o dieta doce prejudica a tontura? Tontura, principalmente é café, né? Que piora muito, chamate, tudo que tem cafeína. Refrigerantes à base de cola, aqueles mais pretos, né? Que também tem cafeína, atrapalham. Aí o pessoal fuma mais, fica mais estressada, come mais. Quantas pessoas não engordaram muito, né, Kátia, nessa pandemia, né? Verdade. E engordando, vai alterando colesterol, triglicéridos, e tudo isso causa tontura também. Então, aí eu lhe falo, esse momento que a gente está vivendo, a gente conversava agora há pouco com o Maurício Manieri até sobre isso, desses 13 meses, está mudando muito a vida da gente. Você acha que as pessoas, uma vez que se alimentam errado, uma vez que também tem um estresse muito grande, esses sintomas que elas podem seguir, se elas também não derem atenção a isso, pode se tornar também algo crônico ou não? Ah, sim. A gente não vê a hora de liberar o povo, né? A situação tá difícil, mas eles têm que andar na praia, andar no parque, né? Nossa, tem que liberar o povo, não vejo a hora, porque muitas das doenças acabam ficando ruins por causa da reclusão mesmo, em casa. Quais são as maiores queixas que você tem no consultório em relação a isso, doutor? A tontura, né? Somente as pessoas de idade que antes caminhavam ou até iam para o médico andando, não conseguem mais, ficam dependentes dos filhos. Mas pior mesmo que eu sinto é medo de pegar a doença, viu? Isso é uma coisa
as pessoas idosas deixaram de ir no médico pelo medo da contaminação. Não, ainda mais apesar de toda a prevenção, né? Usar máscara, usar álcool gel, tomar cuidado, tal, eles têm muito medo, Kátia, é uma coisa absurda. Surreal, né? Não, mas ainda mais na sua especialidade, né, doutor? Otorrinolaringologista, que lida direto com ouvido, nariz e garganta, não é? É muito vulnerável também nesse momento, né? Então, a gente é linha de frente, né? Fora os pediatras e os clínicos pronto-socorro, o otorrino é o médico que mais que pode se contaminar. Eu perdi um companheiro meu mesmo, assim, um amigo meu. Perdi. Uhum. Mas o que eu tenho notado que, independente do tratamento que a pessoa faz, do tipo de acompanhamento, o número fixo de mortes a gente vai ter, viu, Kátia? Vai ter mesmo. Vai, não tem jeito, viu? Mas, assim, as pessoas que ficam no moderado, isso são as pessoas que a gente tem que salvar, tá? Porque a evolução dessa doença é meio negra, assim. Existe uma tendência, eu acho, que no futuro a gente vai saber, genética, que a pessoa pode evoluir mal. Então, essa pessoa, a gente não sabe que está no meio do balaio do gato, né? A gente não sabe quem é. Como que é separar o joio do milho, né? Então, é difícil a gente separar do cereal. A gente separa quem que vai evoluir mal. Por isso que a gente faz prevenção em todo mundo, né? Agora... Mas eu vejo que existem pessoas que evoluem mal, viu? Tanto que é familiar, viu, Kátia? Eu vejo assim na UTI, tem pai, filho, avô, tudo na mesma família evoluindo mal. Ao mesmo tempo, tem família que não sente nada, tá? Então, isso tem um componente, na minha opinião, genético muito forte. Isso. Mas o que vocês percebem aqui? O que a pessoa pode ter de um traço genético, familiar, que possa prejudicar, por exemplo, pessoas que se alimentam de uma forma errada no sentido de comerem só conservantes, corantes, enlatados, refrigerantes. Sempre são os mais gordinhos, sempre os mais gordinhos, diabéticos, são os que mais complicam, viu? Mas você acha que esses alimentos industrializados que inflamam o sangue, e já que o Covid é uma inflamação também que atinge o sangue, isso prejudica ainda mais? Perfeito, isso me causa vasculite, né? Tanto que infarta e tal. Então, os grandes problemas da pessoa que tem Covid, o que é? É infarto, fazer embolia, tromboembolismo à distância, né? Porque já tem uma doença prévia. Se tiver doença prévia, então a chance de complicação é imensa. Aí é mais complicado. E é familiar, né? Você sabe que quem tem colesterol alto, às vezes não é um membro só da família. Sim. Todo mundo da família tem colesterol alto, todo mundo tem aumento de triglicéridos, todo mundo tem problema de coronária e assim vai, né? E pode ser também por causa da dieta familiar, né? Que eles comem o mesmo tipo de comida, né? Também tem isso. Mas você sabe que a minha mãe, o meu pai tinha colesterol muito alto, a minha mãe chegou a 500 de colesterol total. Nossa, e minha mãe anda 3-4 horas por dia, né? Ela sempre andou. Então, isso é caráter familiar, né? Genético, né? Então, doutor... Essa pessoa precisa tomar remédio, não tem jeito. Doutor Gataz, eu fazia meus exames e eu tenho o HDL, que é o bom colesterol alto. O meu é 90. E as mulheres... que bom. Então, muito acima bom. de 45 é muito bom. Então, o que acontece? O meu chego 90, mas eu tomo ômega 3, tomo vitaminas indicadas pelo médico, tomo remédio pro colesterol. Aí as pessoas falam, mas você faz o exame, você não tem colesterol alto. Eu falei, claro, eu tomo remédio, né? De uma forma preventiva. Não dá pra nem parar. Eu também tomo remédio, não para não. Senão aumenta, é familiar também. Meus pais tinham, eu tomo também direto. Então, as pessoas acham que a gente tem que começar a tomar remédio quando tem a doença. Mas se sabe que é familiar, é importante conversar com o seu médico e já fazer um trabalho preventivo para que você não tenha problemas aí que podem te levar a situações bem complexas, né, doutor? Isso aí. Sabe que outro dia eu achei uma coisa curiosa, o negócio de doença pré-existente e tal? Eu vi a Paula Toller, é diabética, eu caí de costas. Pois eu também vi essa semana. Falei, gente, é mesmo? Viu? Ela tem 60, né? Eu acho, né? Bom, eu já tô com 52. Não, essa é mais nova que eu, mas eu vi assim, nossa, pra mim, aí eu vi um post assim, falando assim, nossa, você parece que tem sempre 35 anos, né, com a Paula Toller, né? Mas você fala assim, nossa, é diabética, nunca imagina a Paula Toller, né, que a gente via cantar tal, perto dos 60 e diabética. Eu falei, nossa senhora. Então, mas esse é o problema, né? A gente muitas vezes espera, por exemplo, colesterol alto, que um gordinho vai ter colesterol alto, um mais magro não tem, e não tem nada a ver. Tem nada a ver, o componente genético é importante, Mas também o gordinho também, se não abusar, fica, né? Não tem jeito. Não tem milagre. Milagre não tem. Mas por isso que eu acho que toda vez que a gente fala em excesso de peso, a gente fala em obesidade, as pessoas pensam pro lado de beleza. E a gente fala, gente, nós estamos falando de saúde, não estamos falando de beleza. Não tem nada a ver. Lógico, a visão do ocidental, ou pelo menos na nossa cultura, é que o magro é bonito, mas além de tudo isso, né, é saúde, né?
Tem que ser a saúde. Agora, deixa eu te perguntar outra coisa. A gente está Oi. numa época e que a gente começa a ter, nas grandes regiões, por exemplo, em São Paulo e grandes capitais, uma secura no ar gigante. Outono, né? É Sempre assim. outono. Você lembra que eu ia muito no programa? Pois é, menino. Outono, Primavera e outono, para mim, são as piores épocas do ano para minha rinite e sinusite. Nesse momento que a gente também tem esse processo tão intenso, né, com o Covid, é importante a gente ter uma atenção redobrada para que as vias respiratórias fiquem assim, sem estarem contaminadas ou prejudicadas em relação a isso? Isso, você lembra, assim, a orientação é sempre igual. Agora começa a esfriar, o pessoal começa a tirar as blusas, seja de moletom ou seja de lã do armário. Cheia de Sempre ácaro, né? importante. Então, importante assim, se a pessoa, por exemplo, tem muita gente que põe para lavar, tal, e antes, depois que usou no inverno passado, guarda no armário. Sempre se puder lavar e guardar sempre no saco plástico é melhor. Uhum. Se esqueceu, deixou no armário, antes de usar, se tiver um secador de roupa, dá 2 ciclos, tá? O calor, ele mata o ácaro. Então, travesseiro, antes de você jogar fora, às vezes tá muito sujo, não tem jeito, né? Mas assim, se você quer diminuir um pouquinho o ácaro, você põe 2 ciclos de secadora de roupa. Isso ajuda bastante. Inclusive o bicho de pelúcia das crianças, tá? Também, Você né? tem que lavar, né? Mas enfim, se você acha que para ajudar um pouquinho o travesseiro, tudo põe dura arrumar quem tem secadora de roupa, né? E vai muita luz também, gasta-se muita luz, mas é assim, é uma coisa, uma medida saudável, muito bacana. Agora, Danilo, Aí, não você pode sabe... esquecer de lavar o nariz com soro, Sim, importante, né? Tá, importante. E limpar a casa, assim, né? Nunca usar espanador sem usar um pano úmido, porque usando o espanador você acaba tirando de um local e colocando no ar, né? É ruim. Verdade. Só muda de Passa no lugar, né? paninho. Então, paninho úmido é meio melhor. O que eu comprei, viu, doutor Cátio, Oi, ouvintes, fala. foi um umidificador. Aqueles que você coloca na tomada, põe uns 10 ml de água, que pelo menos já ajuda. Ele o é pequeno muito. você comprou, né? Um umidificador. O pequeno não dá para umidificar um ambiente muito grande, tem que fechar a porta, é igual ar-condicionado. Mas aí Senão fica ali você no quarto, perto da cabeceira da cama, mas já ajuda um pouco, não, ajuda doutor? bastante. Só não põe essência, viu? Toma cuidado que algumas essências podem dar alergia e tal. Sim. Tá? Mesmo Então, de- vocês Mas mesmo fala, Cátia. o óleo essencial de hortelã-pimenta? De eucalipto Não, também? a pimenta ele ajuda na respiração. Mas às vezes a pessoa é alérgica, né? Então, se a pessoa não for alérgica, pode usar, não tem importância. E nunca usar em demasia, não usar muita quantidade de essência, né? Só umas 2 gotinhas tá bom, né? Só para deixar mais cheirosinho, gostoso. Agora, você sabe, Danilo, vou te contar uma coisa. Doutor Cícero uma vez me deu uma bronca no ar, com razão, porque era... Verdade, Não lembra? lembro Vou disso, lembrar pra não você. lembro. Era uma ignorância minha tremenda, porque eu falava assim, sabe, doutor Cícero, o que eu gosto de fazer é pegar meu travesseiro e pôr no sol. Porque aquele cheiro de travesseiro no sol fica tão gostoso. Ele falou, isso, o travesseiro no sol, você suou à noite, fica quentinho, todos os ácaros estão agradecendo a você que estão se multiplicando. Nunca mais coloquei no sol, sabia? Eu Por comprei... isso que tem que pôr na secadora mesmo, porque é seco, né? Mata cozido, bicho. Mata, porque a temperatura é alta. Na verdade é um secador de cabelo, né? Aquilo lá grandão, né? Ele serve pra secar verdade. mesmo, aí desidrata. E aí, seguindo suas dicas, toda vez que passa o inverno, eu coloco as roupas de lã tudo dentro de um saco que extrai ar. Isso, fica perfeito, né? Agora eu vou começar a arrancar elas todas limpinhas do maleiro, sabia? Então, assim fica tudo limpinho, né? E se tiver aquele negócio de vácuo, agora tá na moda, né? O pessoal põe no plástico. É esse que eu faço, É perfeito, porque ocupa muito espaço, né, Kátia? É que custa caro, né, tudo isso, mas vale a pena. Vale a pena porque depois você vai usar sempre, né? Não, então... porque é um aparelho, dá pra família toda, né? Então, funciona bastante. Agora, 3, 4 casas podem usar, tranquilo. Agora, eu vi esses dias uma pesquisa científica que dizia o seguinte, doutor Cícero, que como a gente tem um comprometimento, na grande maioria das vezes, né, do Covid entrando pelas vias respiratórias, se a gente fizesse a lota ou colocasse soro fisiológico todos os dias de manhã e à noite, a gente deixaria essa região, que é uma região tão importante para a gente, né, do trato respiratório, jamais, vamos dizer assim, higienizada. E com isso, se tiver começando ali uma multiplicação, seja de bactérias ou de vírus, a gente eliminaria. Você concorda com isso? Sempre ajuda. Limpeza nasal com solução fisiológica ajuda muito, né? Tanto que, eu até comentei uma vez com você num programa, eu falei assim, é difícil ver surfista com sinusite, né? Ele toma tanto caldo na praia com aquela água e sal que acaba não melhorando, tendo infecção. né? Então, é que muita gente não consegue usar aquele bule da lota, né? Acaba engasgando, mas se você fizer um belo controle, aquela limpeza é mais barata
E pode fazer até a mistura em casa, né? Água e sal, uma quantidade suficiente que você não sinta mal, arder, você pode lavar o nariz. Mas eu não sei nem nadar. E eu faço a luta com tranquilidade. Não sinto sensação de morrer afogada. É só você aprender a virar a cabeça da forma correta, né? Posição certa, para não engasgar, né? Aí tá tudo certo, mas precisa fazer mesmo. Porque os dentes a gente escova e o nariz fica esquecido, né? Que eu sempre falo nos programas. Verdade. Então é uma boa lavar mesmo. Ô, doutor, aproveitando, né, a Kátia perguntou da Covid, né, esse assunto está em pauta também, não é? Os ouvintes aqui querendo saber com relação à diminuição do olfato, que é um sintoma muito característico da Covid, não é? Eu, por exemplo, eu tive Covid em dezembro do ano passado, não perdi olfato e paladar. Quando eu acordei com o corpo ruim, né, aquele corpo de gripe, ainda até falei para os meus pais, falei, acho que não é Covid, porque a gente já associa com a perda de olfato e paladar, né? Com a sua experiência aí no consultório, no hospital, acompanhando também pacientes, que você pode passar para os nossos ouvintes com relação aí à diminuição do olfato causada aí pela Covid, hein? Então, essa diminuição do olfato era principalmente na primeira onda, tá? Agora, essa segunda onda não costuma dar muito, ela já complica rápido. Já complica rápido para a parte pulmonar, tal, sinusite e tal. Mas não que não tenham, mas a gente tem notado menos. Na primeira onda, em março do ano passado, até junho do ano passado, o principal sintoma era a falta de olfato. A pessoa sentia falta de olfato e quando ia se alimentar, a comida tinha mudado de sabor. Uma coisa, um morango tinha outro sabor e assim vai, né? Agora nem tanto. Mas, enfim, o que a pessoa pode fazer? Normalmente, depois a melhora do olfato, normalmente é 15 a 30 dias. Se não melhorar, tem que procurar um médico. O que nós fazemos de forma caseira, que a pessoa pode fazer, a gente reestimula o nervo a funcionar. Existem vários tipos de essências que a gente usa. O que eu gosto, que é bem caseiro, o que é? Num potinho, a pessoa, são 4 essências principais. Num potinho ele põe o café em pó, sem ser o teu usado, chocolate, que pode ser aqueles chocolates achocolatados que se vendem normalmente no supermercado, alho amassado no outro potinho, não misturar, tudo em cada potinho, tá? E essência de rosa. O essência de rosa ele pode comprar em qualquer internet ou lugar que faz perfume, existe um potinho que custa R$10, é bem baratinho. Com esses potinhos, a pessoa inala por 15 segundos cada esses cheirinhos, 2 a 3 vezes ao dia. Tá? Isso vai reestimulando o nervo a funcionar novamente, tá? Desculpa, tem alguns médicos que usam limão, essência de limão também, eucalipto também pode. Isso para quem teve Covid, ficou sem olfato para reativar, né? É isso que eu ia perguntar. Isso. A gente entra com remédio junto, só que a gente faz exame junto. Porque a grande problema é o seguinte, quando você está com Covid ou está se livrando dele, o vírus, quando ele quebra, a cápsula dele libera várias partículas dessa cápsula. E essas cápsulas, ao circular no seu sangue, causa microêmbolos. Esse que começa a dar problema. Não é aquele êmbolo forte que dá no pulmão, aquela congestão, mas são microêmbolos que começam a dar alteração, tanto cerebrais, de memória, alteração de comportamento, falta de olfato e assim vai. Então a gente usa medicamentos que melhoram essa permeabilidade capilar e normalmente a pessoa melhora. Tem pessoas que não melhoram realmente, uma porcentagem melhor, mas a grande maioria melhora. E tem pessoa que melhora espontaneamente também. Sim, mas é interessante isso, né? Porque esse é um vírus tão novo que a cada semana a gente vai descobrindo novas facetas dele, como essa que você disse, e em relação aos sintomas, que você falou da primeira onda e na segunda onda que é diferente. São diferentes. As complicações, na minha opinião, dessa segunda onda, elas demoram mais. Que antes a gente liberava com 14 dias e falava para o paciente funcionar. Não, 14 dias você pode trabalhar. Mas agora, com o 12º dia, 13º dia, ele começa a ter complicação também. Então, eu não costumo mais liberar. Eu peço para ele voltar, para a gente examinar, tá tudo bem mesmo, tal. Senão começa a complicar no 13º dia. É mais ou menos do 6º até o 12º dia que pode ter complicação, né? Pode, pois é um período muito grande, né, Kátia? Quase uma semana, né? É muita coisa. Você sabe que o Rodrigo, quando teve Covid, quando ele soube, porque ele não teve febre, não teve perda de olfato, nem de paladar, nada disso. Ele teve como se fosse uma rinite, sinusite, que a gente tem mesmo, e dores musculares, que a gente faz exercício físico, então fala assim, tudo dentro do previsto. Depois de uma semana, ele começou a sentir dores nos tendões, na musculatura nos tendões. E falou, nossa, tá estranho. Logo morreu, infelizmente, o Major Olímpio, um amigo nosso. Aí ele pegou e falou, vou fazer o teste. Quando fez o teste, estava com Covid.
Puxa vida. Então, quer dizer, eram sintomas completamente distintos de um Covid. Diferente, né? Diferente. O nosso... Cada pessoa reage de um jeito. Tem gente que tem hepatite, tem gente que tem pancreatite, é difícil. E a carga viral também, né, doutor Cícero? Que o doutor Adilson, que foi o nosso infectologista, e o doutor Eduardo Greco, explicaram isso. Dependendo da carga viral que cada pessoa recebe, em que órgão que esse Covid vai prevalecer, aí você tem sintomas diferentes ou complicações diferentes também, né? Que coisa, né? E a gente está aprendendo muito ainda, viu? Tipo de medicação, também o acompanhamento. Mas, enfim, também tem que enfrentar ele de frente também. Não dá pra ficar em casa o resto da vida, viu? Não, mas sabendo disso, a gente pode ter atitudes simples, como você disse. Quer dizer, buscar ter uma alimentação melhor, para a gente não deixar o corpo tão inflamado. A gente fazer essa lavagem nasal mesmo, seja com a lota, ou seja com o soro fisiológico. A gente ficar atento aos sintomas. Eu acho que não é hora da gente bitolar, é o oposto disso. É hora da gente puxar a responsabilidade para cada um de nós e cada um fazer a sua parte, né? Não esquecendo do resto das doenças que a gente continua tendo, né? Então, eu comentei, agora há pouco comentei que um paciente meu, ele tá pensando que tinha Covid e estava com dengue, pô. Então... Não pode esquecer da dengue, pô. Eu falei, você vai fazer o seguinte, essa dengue é de notificação, que ele era um paciente aqui da Zona Leste de São Paulo. Porque tem que notificar o posto de saúde, que o pessoal do posto de saúde, da UBS... Tem pessoas que vão pesquisar, ver se não tem uma caixa d'água aberta próxima. Outras pessoas ficam com dengue também. Eu falei para ele, tá bom, doutor, vou avisar, tal. Aí o pessoal da UBS, o pessoal da vigilância vai lá ver na região, ver se não tem uma construção que abandonaram. É muito comum, né? Aqueles prédios que faltou a parte financeira, o cara abandona a obra, fica cheio de caixas abertas, caixa d'água aberta, para ver se não tem um meio de cultura lá para o mosquito, né? É verdade. Então precisa tomar cuidado. Agora está uma época de dengue, então precisa tomar cuidado também. Dengue e gripe, né? Porque a gente começou já a vacinação de gripe também, Isso. Eu já tomei minha dose também, né? Mas você sabe que a H1N1 que a gente toma vacina pode causar tantas complicações como o coronavírus, né? E pode causar sequelas também. Pode matar, né? Do mesmo jeito, né? Então, quem pega esse H1N1, que é da gripe, uma forma mais grave ou moderada, quando ele pegar um resfriado ou qualquer coisa a nível de tosse e tal, pode chiar o peito, ter chiado no peito, mesmo depois de alguns anos. Olha. Então, por isso que a gente dá vacina para a população, para evitar complicação. Agora, a vacina da gripe, a pessoa tem que tomar, mas quem teve Covid tem que esperar um mês de ter dado negativo para o PCR para poder tomar a vacina, né, doutor Cícero? É, isso aí. Mas tem uma coisa interessante, viu, Kátia? Depende que não seus médicos falaram da carga viral, tem alguns pacientes, mesmo se livrando do Covid, o PCR fica positivo por meses, você acredita numa coisa dessa? Sim, é verdade, eu vi. E estranho isso, né? Porque o vírus... É porque é a cápsula do vírus, né? A pessoa está eliminando pedacinhos dele e o PCR vem positivo. Por isso, a história do não aglomerar, não ir para festinha sem máscara, não ficar se juntando, porque ali se você tem, no meio de 50 pessoas, 10 pessoas com Covid, a sua carga viral vai ser muito maior do que você está andando no ônibus com máscara, embora o ônibus cheio, e você pode ter contato com alguém com Covid, mas a carga viral vai ser muito menor, né? O problema é que não é todo mundo que tem carga viral alta, esse é o problema. É verdade. Olha, algumas perguntas surgiram aqui. Deixa eu aproveitar e tirar umas dúvidas contigo. Viviane Rios diz o seguinte: tive uma forte gripe no mês passado, me recuperei, mas passei a ter muitas vertigens. Essa gripe pode provocar uma labirintite, por exemplo? Pode sim, a gente chama neurite vestibular. O vírus da gripe pode atingir o labirinto, tá? E até 6 meses a pessoa pode ficar com tontura, viu? Mas precisa tomar medicação, tratar direitinho. São 2 tonturas que são as piores para melhorar, viu? Uma que a pessoa cai e bate a região da nuca, viu, Kátia? Sabe salto alto, que a pessoa escorrega e bate a cabeça no chão, a nuca? Dá tontura também, que é trauma, sem ter fratura, só pelo trauma e pós-gripe. Eles ficam até 6 meses tonta, cada vez menos, né? Vai passando os meses, mas até 6 meses a pessoa pode sentir tontura. Mas isso é tontura de verdade? Ou é alguma sensação que a pessoa tem, como, por exemplo, a gente quando entra num barco, que você fica sentindo, depois quando você desce do barco, você fica sentindo como se você estivesse movimentando também? É mareado, mas é assim do labirinto. O único órgão que dá isso é o labirinto mesmo. Então, mas é o vírus da gripe, ele atinge direto o labirinto. Pode dar até perda auditiva.
Mas por uma complicação da gripe pode dar perda auditiva? Isso, pode. É mesmo? Neurite direto. E normalmente a pessoa fica gripada depois de uma semana que começam os sintomas. Esse é o clássico. Depois de uma semana que a pessoa começa a ter os sintomas. Nossa, mas aí perde a audição total ou parcial? Depende da pessoa. Tem gente que perde tudo, de um ouvido só, né? Ainda bem que é de um ouvido só, normalmente. Nossa, mas aí é uma complicação muito séria e acho que é um pouco mais rara de acontecer? Isso. A gente chama de surdez súbita, por pós-infecção gripal, né? A gente entra com medicação. Uhum. Falando da surdez, doutor, o zumbido continua sendo aí a pedra no sapato dos otorrinos ou já tem algum tratamento, algum estudo avançado aí no tratamento para esse zumbido? Então, o zumbido, o que ficou importante agora é saber a causa dele. Tem ele que por si só ninguém sabe por que surge, mas o que a gente tem feito muito hoje é fazer diagnóstico do porquê que ele surgiu, sabe? Então, alterações da articulação, da mastigação, da ATM pode causar zumbido. A gente faz certas manobras durante a consulta para ver se é da ATM, se a pessoa tem bruxismo ou não. Alteração de colesterol, alteração de tireoide, né? Alteração do hormônio tireoidiano, colesterol, triglicéridos, o tipo de remédio. Vou fazer um adendo aqui. Aqueles medicamentos que servem para ereção, doença de erétil do homem, pode causar zumbido também, sabe? E para a gente chegar, normalmente eu atendo aqui no hospital com uma assistente, né? Se for assistente, os homens não querem falar que usam, né? Esse é o problema, né? Aí chega, tem uns que até falam, doutor, vamos aqui fora, tal, aí acaba a consulta, fala, eu uso, então como é que eu faço, né, doutor? Aí tem que dar uma diminuída, tem que melhorar, tá usando muito, né? Então, tudo isso tem medicamentos que causam zumbido também. Então, isso é o mais importante do que simplesmente taxar como não tem cura e mandar embora o paciente. Então, o que a gente precisa é ver se tem origem. Se tiver origem, a gente consertar, fica ótimo. Mas então, muitas vezes, não está relacionado diretamente ali com o ouvido. É mais, às vezes, um problema até de articulação, de ATM, alguns outros fatores. É isso, doutor? Fator, é esse, perfeito. Pode ser secreção dentro do ouvido, após gripe, tem vários motivos, né? Agora, deixa eu te perguntar outra coisa. Sônia Lima diz o seguinte, ó. Dor de garganta frequente pode ser ocasionada pelo estômago? Isso, é refluxo, né, Cátia? Ah, refluxo. Que a pessoa... Aí vem todo, de novo, hábito alimentar. Come um montão. Come uma feijoada, 2, 3 pratões de lasanha, toma vinho, a garrafa toda e vai deitar. Acorda com o dragão do lado, né? Não tem jeito. Não vai ter jeito. E sabe uma coisa interessante que nós estamos vendo agora? Quem deita pro lado direito tem mais refluxo, viu, Kátia? Eu só durmo do lado esquerdo, não me pergunte por quê. Então, é difícil, ter refluxo quem deita do lado esquerdo. Mas sabe-se por quê? É mais frequente quem deita do lado direito. Você lembra do estômago? É que a gente está na rádio, se for televisão fica mais fácil de explicar, né? Você lembra que o estômago, ele fica um pouquinho mais pro lado esquerdo, concorda? É tipo uma sacola. Se você deita pro lado direito, aquela sacola, a tendência a ir pro lado direito, esvaziar e em vez de ir pro intestino, ele sobe. Já do lado esquerdo, ele fica uma sacola pendente ao lado esquerdo e não sobe, não tem jeito, porque já está do lado esquerdo. Você comprime ele também? Também tem isso? Também, mas quem deita do lado esquerdo é difícil subir, quem mais para o lado direito. Agora, falando em refluxo, até para as pessoas começarem a perceber, não é só dor de garganta, não. Eu posso ter dor de ouvido, né? Porque esse ácido gástrico pode ir pro ouvido, né? Não, até o nariz fica ruim, né? Que queima tudo. Criança tem sinusite de repetição, otite de repetição por causa de refluxo, né? Então, independente da mamadeira. E na criança a gente acha que não é refluxo. Fala assim, ela está regurgitando, é normal, né? Não, às vezes é refluxo. Sabe um detalhe importante que eu sempre pergunto para as mães, que é uma dica legal? Se a criança tem soluço depois que come. Por quê? O que quer dizer isso? Porque dá uma mioclonia, uma alteração da parte muscular do diafragma. Então a criança, assim, lembra que a vovó sempre falava, tá com soluço, a fralda tá molhada. Aqui também a fralda molhada também dá descoordenação muscular, né? Mas se você tem refluxo, também causa soluço. Isso serve para adulto também? Então, adulto também. Adulto é menos frequente. Adulto, quando tem refluxo e toma alguns remédios menos corticoide, pode dar refluxo também, soluço. Mas criança é mais evidente, assim. Você fala para a mãe, essa criança que tem soluço depois que janta, ou doutor, não para de soluçar. Batata, pode fazer exame que tem refluxo. Olha, agora deixa eu te falar outra coisa. Ronquiapneia. Também são problemas que a gente vê muito comuns, não só para quem tem sobrepeso. Agora, se a pessoa tem
a apneia, ronca demais e ainda com refluxo, ela pode ter complicações bem sérias, né? Ah, pode até aspirar, né? Coisa mais grave pode ir pro pulmão, causar pneumonia e tal, né? Mas a apneia hoje a gente sabe que mata, né? Não diretamente, a pessoa não morre dormindo, ela tem por complicações, né? A nível de coronariano, de acidente vascular cerebral, a pessoa não dorme bem, então fica sonolento, dorme no volante do carro, bate no poste, sai da estrada e assim vai, por aí vai, né? Então é muito. E a pessoa fica estressada, não dorme estressada, então a pressão sempre está alta, sempre está estressada, então o nível de estresse é maior, libera radical livre e assim vai, né? Então a pessoa começa a ter doença cardiovascular, não? Olha, o Fernando Fernandes perguntou o seguinte: aparece o nosso Fernando Fernandes É o aqui? Fernandinho aqui. Mas não é o nosso Fernandinho, não. Ele é lá da Paraíba. Ele diz o seguinte, tá longe. Doutor, dá para curar rinite e sinusite? Dá sim. Como cura, menino? Então, principalmente, rinite é a parte alérgica. A gente já afasta todas aquelas causas, tratar direitinho. Hoje tem imunoterapia, vacinas que os alergistas passam e tem um bom resultado. A sinusite hoje a gente vacina, tem contra a pneumococo, que é a principal bactéria que causa sinusite, otite e pneumonia. Tem tanto em UBS como na parte particular, é só procurar o médico. E cada idade tem uma vacina específica para isso, para o pneumococo, isso ajuda bastante, e ver se a pessoa não tem alteração anatômica dentro do nariz, alterações que fazem que ela tenha acúmulo de catarro, sabe? Se tem um desvio de septo, algumas alterações, fazem que acumula o catarro. E no nosso corpo é assim, acumula o catarro, um lugar quentinho, infecta, não tem jeito. É igual você, por exemplo, as mulheres ficam muito tempo sem fazer xixi, que é da cistite, não tem jeito. Então, realmente, todo o nosso catarro que a gente produz muito, tem que ter livre trânsito. Na hora que você acumula ele por alguma razão anatômica, alguma alteração anatômica, vai acumular e vai infectar. Agora, sabe que eu adoro ficar fuçando para descobrir as coisas, e a medicina chinesa tem umas coisas que eu acho super interessantes. Por exemplo, tem sim. Diz a medicina... Também tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Então, mas muito atual, senão não tinha né? mais ninguém morando lá. Hã? Mas ao mesmo tempo muito atual, né? Tudo que a gente vê. Não, eles são muito espertos. Você falou de muco. E eu vi numa das matérias que eu estava lendo pela internet, de livros que eu tenho, que toda vez que a gente tem muito muco, se a gente come o açúcar, a gente acaba, mesmo que seja o açúcar da fruta, uma quantidade grande de fruta ou de açúcar industrializado, você acaba aumentando a quantidade de muco. Você acredita nisso? Você vê isso na prática? Eu vejo mais com leite de vaca. Com leite de vaca de alergia? Não é alergia, é intolerância mesmo, né? Intolerância? A pessoa fica mais... Eles tiram, viu? Os chineses. Eu também, assim, faço o exame e tal, e às vezes o exame vem todo negativo, tanto para intolerância. Intolerância a pessoa não consegue digerir corretamente, e alergia a pessoa tem crise alérgica por causa do leite. São coisas diferentes, mas às vezes os sintomas são muito semelhantes. Se mesmo assim negativo, a pessoa tem muito catarro, peço para parar, faz um teste, tipo 3 meses, 2 meses. Normalmente a pessoa melhora, viu? Cada corpo é muito diferente, né? Oi? Dura que é. Sabe o que é a melhor biodisponibilidade de cálcio que existe na natureza é leite. Então, para tirar leite, por exemplo, de uma mulher acima dos 50 anos, é difícil, porque ela precisa da osteoporose, sabe? Da reposição de cálcio. Então, é complicado. Então, hoje tem as opções dos leites sem lactose, que é o principal fator de a pessoa ter problema com a lactose. Sim. Mas o problema de fabricação do leite sem lactose, você sabe como é que faz, né? Não, eles pegam leite comum e jogam a enzima para dissolver a lactose. Então, por isso, não é 100%, né? Lógico, nada é 100%. Então, pode ter um resíduo ali de lactose, né? E eu vou falar uma coisa que é científica muito chata, mas assim, a lactose é um açúcar de 2 cadeias, que quando você joga a enzima, quebra. E uma das pontas da cadeia é glicose. Por isso que o leite sem lactose é mais docinho. Ah, é verdade. Ele é mais doce. Mais escuro, um pouquinho. Pode ver que ele é um pouquinho mais escuro. Ele não é branco. Ele é mais tendência um pouquinho pro gelo, assim, sabe? Se reparar aquela cor gelo de parede, né? Pode reparar. E ele é docinho. Então, você sabe que eu achei que fosse docinho, que para camuflar o gosto de alguma coisa que eles colocavam, colocavam um pouco de açúcar ou de adoçante. Saiba, né? Pode ser, mas na embalagem... Porque ele é tão docinho, eu falo, gente do céu, não precisa nem pôr açúcar direito. Não é doce, mas você sente que ele é um pouquinho mais doce. Mas perto do outro, né? É muito mais, né? Não, muito mais. Por causa disso, por causa do tipo de açúcar. Açúcar natural, que a lactose é um açúcar, né? Do leite. Aí quando ele quebra, uma parte da molécula é açúcar.
Olha, interessante isso. Olha, mais uma pergunta que chegou aqui. Da Márcia, eu já sei mais ou menos a sua resposta, mas eu vou fazer a pergunta mesmo assim. Não, vamos fazer isso. É verdade que azeite quente ajuda na dor de ouvido? Não, nem o azeite, é a temperatura, né? Mas não é jogar dentro do ouvido também, né? Não, porque depois pra gente examinar, Kátia, nossa, fica horrível, fica melecado, a gente não sabe se é cera, se é secreção. Derrete a purulenta. cera junto, fica um caos, né? Nossa, fica um balaio, meu. E depois ele demacia que o ouvido, ele não tem local para ele expandir, então ele fecha, né? Porque ele é um lugar fechado, é um túnel fechado. Não tem por onde expandir, então ele expande para dentro do interior dele, então fica fechadinho. Então para a gente examinar, fica aquela coisa horrível. Então não pingue nada. Se quer diminuir a dor, faz compressa quente. Pega uma toalhinha, esquenta no ferro, na água morninha e tal, e põe no ouvido e toma analgésico. Normalmente melhora. Então só por fora, não pingar nada então, doutor? Não pinga nada, a não ser que o médico passe. Não pinga nada, não. Sabe o que a minha avó fazia? Ela fazia uma polentinha dura, punha num paninho de prato, quando ficava morninha, dá pra gente colocar a polenta dura assim na orelha. Então, é alpiste. Tem gente que aumenta alpiste, sabe por quê? Aquece. Nos Estados Unidos eles vendem. Você viu, você vai... sempre assim, na droga dos Estados Unidos, tem assim, é um saquinho de cereal que você põe junto no micro-ondas com um copinho de água. É verdade. Você lembra? Isso aí sim. Aí dá uma aquecidinha, né? Porque o cereal, ele mantém mais a temperatura. Então, o alpiste é uma boa. Pode esquentar até no forno de micro-ondas, né? Põe num saquinho de estopa, umas 100 gramas, sei lá, alpiste. Põe com meio copo de água, põe para esquentar 1, 2 minutos. O alpiste, ele absorve um pouquinho da umidade daquele copo de água e faz a compressinha quente. Uma boa. E aguenta mais tempo, né? Não esfria tão rápido. Não perde o calor, né? Outra dúvida aqui é da Roberta. O que é adenoide, doutor? Ela pode sumir depois que a criança cresce? Então, sumir até pode ser, é difícil ela permanecer. É um tecido que cresce atrás, no fundo do nariz. Se você pudesse cortar a campainha das pessoas na garganta, está exatamente atrás da campainha. Então, assim, lógico que com o tempo, com a adolescência, com os caracteres sexuais secundários se aflorando, isso diminui. O problema, o tempo que fica ele com um tamanho muito grande, a pessoa respira muito pela boca. Faz com que altere toda a parte de dentição também. Aí então o dente vai para frente, dá o lábio inferior mais flácido, altera a deglutição, fala fanho e assim vai. Então, a consequência, se você não tratar corretamente, é pior do que você tratar quando está realmente com um aumento dela. Então, é bom não esperar a criança crescer, já tratar logo de uma vez, né? E aumento da adenose começa a dar otite, que fecha exatamente a comunicação entre o ouvido e o nariz, que nós falamos logo no início do nosso bate-papo. Aí a chance de soltar o catarro do ouvido é menor, então faz mais otites e assim vai. Olha, José Carlos pergunta o seguinte, é verdade, doutor, que descongestionantes nasais viciam? Vicia, porque assim, tem várias marcas, né? Então no começo começa assim, a pessoa pingar uma gotinha uma vez por dia. Que gostoso, aí pinga mais na hora do almoço, aí depois na hora da janta. Aí quando vê tem um no bolso, um no carro, no criado mudo, na casa da sogra, e assim vai, né? Por quê? Esse remédio, o mecanismo de ação é de umas tomadinhas que tem na superfície do nariz que causa a diminuição do tamanho do vaso, é um vasoconstritor. Só que o tempo dele é fugaz, mas é umas 2 horas. Só que ele perde o efeito sem desocupar essas tomadinhas, então dá vontade de usar de novo. E assim vai usando 1, 2, até ocupar tudo. Chega uma hora que a pessoa está usando a cada 1 hora, ou o frasco inteiro. E algumas pessoas começam a ficar tão viciadas que dá até de abstinência às vezes. A pessoa não tem que ter no bolso. Outro sai correndo, igual cigarro, sai correndo na farmácia para comprar. Mas sabe o que é o pior? É quando o efeito do remédio acaba, a congestão é pior do que quando começou. Trava mais, né? Trava mais, então o desespero é pior. Então usa mais, e assim vai. Aí vai piorando o ciclo, né? E aquele creme, bom, vou falar a marca aqui, porque eu não sei se tem outro, o Vic, passar um pouquinho na pontinha do nariz, ajuda? Ajuda, uma porque alternativa? Ele é camporado, eucalipto, né? Ele é descongestionante. Por isso que o pessoal fazia muita sauna com a essência de eucalipto, né? Porque ele melhora a respiração. Olha, queria agradecer demais sua participação no Do Moído Melhor, viu, doutor Cícero? Aquele programa de televisão já acabou. Mas o bom é que ainda tem muito assunto. Aí a gente volta com você daqui um tempinho pra gente falar mais, também, tá bom? Kátia? De novo esse cara. Não enjoa não, meu filho. Papo bom e boa informação, a gente não enjoa nunca. Que delícia. Fico muito contente. Quando eu recebi seu convite, eu fiquei muito contente. Falei até com a minha esposa, nossa, ela não esqueceu. Nada, não vai esquecer.
esquecer, não. Gente boa e bom profissional, a gente não esquece jamais, tem essa certeza, muito obrigado, Kátia. Grande Fiquei beijo. felicíssimo. Obrigada. Beijo para vocês, a todos aí da produção. Foi um prazer imenso. Um bom final de semana para todos vocês. Obrigada, Valeu, você doutor, também. obrigado. Beijo na Bom sua fim de esposa. semana, hein? Gente, Beijo pra ó, todos. Tchau, beijo. Você está ouvindo Do Bom e do Melhor na Bandeirantes.